O Oliver Freedom Tour começou oficialmente. Nesta ocasião, nós encontramos com 20 traders em Miami para viver uma experiência de 3 dias imersivas de trading, onde o Oliver entregou todas as suas táticas e técnicas. Eu acho que se você segue o Oliver, é muito valioso você estar aqui nesse treinamento. Eu recomendo qualquer pessoa a assistir esse treinamento. Quando você vê algo ao vivo, é muito diferente. Você pode ver também online, mas ao vivo te leva a outro nível. E também encontrar outros traders, falar com eles, as suas experiências, sabe? O que eles têm problemas, que são os mesmos problemas que você tem. E você vê que as outras pessoas têm os mesmos problemas que você, e isso é muito bom, e a gente pode se ajudar entre todos. Desde que eu comecei isso, eu honestamente acredito que os métodos e a psicologia que o Oliver fala são muito bons. Eu dei um passo para frente muito grande, cheio de educação e conhecimento. E o mindset do Oliver muda tudo. Boom! That was a good one. Os trades perdedores é o melhor da nossa arte chamado trading, porque esses trades perdedores eles se tornam ferramentas que o trader utiliza. É como a dor. Se o nosso corpo não mandar o sinal que a nossa carne está pegando fogo, você tem Você põe seu braço numa chama e o seu cérebro manda a mensagem. Tira o seu braço do fogo. Se não tivesse essa dor, você não ia tirar o braço, ia danificar muito. Então a dor é como um trade perdedor. O trade perdedor nos dá um sinal. Espera um minuto. Talvez eu não deveria estar fazendo algo aqui nessa área, por exemplo. O nível mais alto da nossa arte é os três perdedores, como a dor, te diz para você mudar para outra área. Você quer esses sinais, porque se você não recebesse esses sinais de dor, você não saberia quando ou o que ajustar. Mas para responder a sua pergunta mais especificamente, eu escrevi uma seção disso no meu livro, no Day Trade, Tools and Tactics. E era como você deve dissecar os seus trades perdedores. E era algo assim. Tem duas categorias: os trades que não são resultado de um erro que você fez e os trades que são resultados de um erro que você fez. Então, se você aborda o seu sistema assim, você pega um pedaço de papel e o que você faz é, cada vez que você tiver um trade perdedor, eu quero que você
determine se eu quero que você abra essa perda, esse loss, e determine, foi um erro que eu fiz, eu entrei nesse trade muito cedo, eu antecipei muito, ao invés de entrar confirmado, por exemplo. Eu entrei muito rápido, isso é um erro. Eu entrei muito tarde, eu hesitei. Eu queria tanta confirmação que eu persegui e entrei tarde. Eu falhei em estopar na hora correta e minha perda foi maior. Eu segurei esse trade muito tempo. Eu saí do trade muito cedo. Tem uma variedade de erros diferentes que você pode fazer num trade. E cada erro que você faz, eu quero que você abra uma categoria nesse pedaço de papel. Ok, entrei muito cedo. Então você identificou esse erro e anota. E aí se você faz outro erro, falhei em aceitar o meu stop. Esse é outro item. Você vai anotando em outro item. Ou eu segurei muito esse trade. Uma terceira categoria. Então você vai encontrar que conforme você categoriza seus erros, você vai ter trades perdedores que não têm erros. E nós não ligamos para esses. As que são resultado de um erro que você encontrou, você tem que pôr na categoria. E você vai ver que conforme você categoriza esses erros, uma categoria vai te dar mais que outra, e aí você pega este, por exemplo, segurei muito no trade. Então vamos dizer que toda vez que você faz esse erro, você anota ele. E põe essa descrição, segurei muito tarde, entrei muito cedo, checkmark, entrei muito tarde. Segurar muito esse trade, por exemplo, ele tem 7 checkmarks e outras categorias tem 1 ou 2. Então, o que você tem que fazer é, você identificou o seu maior demônio, então você encontrou algo no seu DNA, uma falta número 1 que está te prejudicando a sua rentabilidade futura. Eu constantemente digo aos meus traders, escutem, os seus ganhos futuros estão dentro das suas perdas atuais. Então abra elas, disseque elas. Se você abrir um trade perdedor, você encontra um futuro ganhador. Os seus trades ganhadores estão escondidos dentro dos seus trades perdedores agora. E dentro dos seus trades perdedores é onde estão os seus trades ganhadores que estão escondendo de você. Então, este processo de categorizar os seus erros e com o tempo encontrar que erro você está cometendo mais, e aí quando você identificou o seu demônio número 1, quando você identificou isso, você não se preocupa com os outros demônios. E você dedica a sua vida para matar este grande demônio. E o que é interessante, esses demônios, esses erros que nós fazemos, que nós cometemos, o que é interessante disso é que eles precisam de repetição para viver. A comida deles é a sua repetição. Se você diminuir essa repetição, você começa a deixar esse demônio faminto. Você não precisa nem eliminar ele realmente, mas só diminuir ou cometer menos,
esse demônio começa a desaparecer porque ele precisa da repetição, que é a sua comida. E se você puder fazer de 4 a 8 trades sem cometer este erro, de 4 a 8, de 5 a 8, se você fizer 5 a 8 trades consecutivos, talvez você cometa outros erros, não tem problema. Estamos falando desse erro, desse pecado número 1, demônio número 1 que você identificou. Se você pode parar de alimentar ele de 5 a 8 trades seguidos, este demônio, ele começa a ficar faminto a um ponto que ele não te molesta mais. Não leva muito, porque ele precisa de alimento constante. E isso é assim que você testa esse sistema. Como que você determina esse approach? Quando você já não está mais cometendo esses erros e você ainda continua perdendo, é porque você não tem um plano. Se você não está fazendo nenhum erro e você ainda está perdendo, então você não tem plano. O seu plano precisa ser ajustado. Faz sentido para vocês? Sim? Ok. Pessoal, isso não é ciência científica. Não é ciência científica. Ou seja, de certa forma, nós devemos abordar o trade como qualquer outro problema na nossa vida. Por que isso não funcionou? Fui eu? Ou foi uma dessas coisas matemáticas que... um evento matemático? Nós não importamos realmente ao evento matemático. Ok?